Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Esse episódio, 42, ao fim, um número inteiro, não 41.5. A gente podia ter lançado, né? 41.5.6, 41.7. Ah, meu Deus. Não ia ter... Vamos fazer isso com menos aí, na verdade ele nunca vai terminar. Não, mas verdade, deixa eu pensar. Antes de entrar no assunto aqui, só queria lembrar aos ouvintes que o último episódio foi um extra, foi um conteúdo premium. Na verdade é extra, né? Porque de premium não tem nada. Não é que foi feito com mais cuidado. É só... É o que tinha lá, tava na não gaveta. tínhamos lançado ainda. Bom. Estávamos guardando para liberar só para os padrinhos, mas decidimos, puramente pela razão de compartilhar com os não padrinhos ainda, o que eles podem obter acesso depois de contribuir. Não teve nenhuma outra razão, verdade? Nenhuma outra razão, o motivo foi só esse. Nenhuma outra razão. Ninguém apagou acidentalmente nenhum arquivo de gravação. Não, ninguém perdeu gravação nenhuma. Tá? Só Imagina. Nossa generosidade em compartilhar um conteúdo exclusivo para padrinhos. E, bom, esperamos que vocês tenham gostado. Quem não escutou ainda, vale a pena conferir. Se vocês, para aqueles que notaram que não falamos o nome dos padrinhos, estamos falando de padrinho aqui, mas o 41.5 nem tinha padrinho ainda quando a gente gravou. Porque são episódios realmente do baú. E pode ser que às vezes não reflitam muito bem o contexto do tópico, mas a discussão tem algo a oferecer. E falando em padrinho, valeu Mauro, valeu Andrew, valeu o novo padrinho Iago Santos. Pedimos que vocês se inspirem pela atitude desses nossos heróis do Panteão Veja Bem. E se vocês querem escutar episódios exclusivos como agora, a partir de agora só eles escutarão, contribuam lá, padrim.com.br/Veja Bem Podcast. Para aqueles que não podem contribuir no momento, por favor, façam um review, deixem no iTunes, na aplicação que vocês escutam podcast. Isso nos ajuda a atrair novos ouvintes, aumentar nossa base de dados, etc, etc. E bom, tudo isso dito, episódio hoje, número 42, é um número bastante simbólico para o tema que a gente está abordando. E essa é a real razão que o outro foi 41.5 e não 42, porque queríamos deixar o 42 reservado para esse tema. Nerd. Muitos dos ouvintes, muitos de nós mesmos, nós mesmos eu dou a certeza que já fomos chamados de nerds em alguns momentos da nossa vida, se não em todo momento das nossas vidas. Para os ouvintes, pelo fato de por estarem escutando um podcast, abre aspas, filosófico, fecha aspas, eu presumo fortemente que também já foram referenciados por esse termo em algum momento, se não estão saindo com as pessoas corretas. Mas o ponto do episódio hoje é discutir um pouco o que significa esse termo, como era interpretado antigamente, como é interpretado hoje, como é interpretado no nível mais pessoal. O que significa ser nerd, ser chamado de nerd? E tá dentro do universo nerd, se é que existe somente um universo nerd. E além disso, eu também aproveitar para falar um pouco do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a nossa referência primária para esse episódio. Quem não leu, escutou o audiolivro ainda, é considerado quase que, não sei, um prêmio nerd. Bom, o número 42 é um símbolo de orgulho para a comunidade que se consolidou ao redor desse termo, principalmente nos Estados Unidos, não sei se no Brasil é tanto. Sim, mas o número 42 do livro do Douglas Adams, da década de 70, virou uma referência para aqueles que dão significado a essa terminologia. No livro, esse número representa a resposta para a pergunta que responde a tudo, o significado de tudo.
agora eu não lembro especificamente a pergunta, mas eles criaram um computador que passou milhões de anos calculando a resposta, em inglês The Ultimate Answer, a resposta em última instância, por significado da vida, do universo e de tudo mais. Aí tá a frase que eu queria lembrar. E depois de esses milhões de anos, ninguém mais lembrava da especificidade da pergunta feita, mas lembrava ou assumiram que era a resposta para o significado da vida no universo e tudo mais. E a resposta obtida foi 42. Esse é o significado do número. E assim como no livro esse significado é feito mediante a associação da expectativa versus o que eles queriam acreditar, o termo nerd, já vou começar aqui, chutar a primeira bola, acho que também está muito nessas linhas aí. Se você chamar alguém de nerd hoje, dependendo da pessoa que você diz, vão interpretar de maneiras distintas. Então vamos começar por como vocês acham que esse termo era visto, não sei, há 20 anos atrás e como é visto hoje, no geral. Nossa, 20, acho que não precisa nem ir tão longe. 10, sim. Né? 10 anos atrás, quando a gente tava na escola, nerd pra mim, pelo menos, sempre foi aquele cara que estudava demais. O CDF, o crânio. Eu também acho que sempre foi pra pessoas introvertidas. Sim. Que é um traço, normalmente, de quem estuda bastante. Eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo vocês. Eu preciso estudar. Né? Aquela definição clássica de nerd. Não tem mais o que fazer. Vocês acham que existia um nerd na época onde a agricultura era a ocupação de quase toda a população? Quando tinha fazenda? Você acha que existiam nerds na fazenda? Lógico que tinha. Sempre tem o mais introvertido. Não, mas eu digo esse termo nerd. Quando você tá. Olha o nerdão. O nerdão. No monastério, o nerd, vai lá. O monge traduzindo os livros ao nerd, o cara vai lá. Mas você fez um bom ponto aí, que você pensar em Game of Thrones, qual é o nome do gordinho lá? O eunuco lá? Não, o que ajuda amigo do Jon Snow, que tá traduzindo. Sim, ele é um nerd. Tipo, nerd clássico, ele é um nerd. Porque ele joga... É essa a imagem que você tem de nerd. É o gordinho que não pega ninguém e gosta de estudar, fica lendo. Que fraco. É necessariamente o gordinho homem, William? Tô vendo que você tá assumindo várias coisas aí. Ah, meu Deus do céu. Não. Pra gordinha também. Pra gordinha também, pô. Sem problemas. Então, sim, você falou do Sam do Game of Thrones aí, mas a minha instigação pra nerd fazendeiro e épocas antes disso era mais no sentido da palavra nerd. E vocês falaram que tinha... sempre teve introvertido, etc. Entendo. Mas a minha questão aí é mais do... A gente usa essa palavra, tá questionando a definição dessa palavra, mas como surgiu essa palavra? E aqui eu tava lendo a fonte suprema a Bíblia Nerd, se vocês querem, que é a Wikipédia. E aqui diz que esse termo, nerd, como conhecemos, aqui tem muita especulação, né? Porque palavra é difícil de você manter o tracking adequado. Mas é ao redor de 1950. E diz que foi um neologismo de um livro do Dr. Seuss. Não sei se vocês conhecem o Dr. Seuss, mas nos Estados Unidos é um personagem direcionado ao público infantil que explora criatividade, linguagem. É como se fosse a Xuxa num desenho animado. E sem as conotações pornográficas. E bom, nesse livro aí ele diz que está coletando palavras e que uma dessas palavras é nerd. E depois tem outra especulação que surgiu de todos os lugares, em Detroit, Michigan, que era um sinônimo para square, que significa quadrado, uma pessoa quadrada. Mas aqui no artigo diz que realmente só se popularizou em 1970 com um sitcom chamado Dias Felizes, ou Happy Days em inglês. E é interessante porque, realmente, a gente está falando uma palavra que tem, em termos de popularidade, 50 anos. E tem uma mudança de conotações tão grande ao longo dessas décadas aí.
Porque quando eu perguntei o que vocês entendem, a pessoa que estudava, que não tem aptitudes sociais avançadas, Sim. eu acho que isso aconteceu sim, mas para mim o termo nerd, como a gente conhece hoje, e a palavra em si mesmo, tem mais a ver com a dinâmica social do que com ser introspectivo ou não. Porque, vamos pensar na Renascença. Você acha que iam chamar o Da Vinci de nerd? Uma pessoa que se dedica à sua obra, à sua arte. Michelangelo passou quanto tempo lá na Capela Sistina? Terminou a Pieta lá, chega, ó o nerd, Basilisca de São Pedro, nerdão, cara. A razão de eu estar falando disso tudo é que eu li. A base desse episódio é o número 42, mas eu li um artigo sobre a japanificação. Vou repetir: japanificação dos Estados Unidos. Em outras palavras, a influência da cultura japonesa nos Estados Unidos. Hoje em dia. Ó, os otaku tomando conta. Oi? Os otaku tomando conta. Então, o artigo falava justamente do otaku aí, que no traduzido literal do japonês significa uma pessoa que fica em casa, algo nessas linhas. Sim, por aí. E que eles comentavam no artigo que os Estados Unidos, no momento em que explodiu o Pokémon, explodiu Dragon Ball, Digimon. o Nintendo, o Mario, todas essas coisas que chegaram na década de 90 nos Estados Unidos, que o Japão estava passando por uma fase que os Estados Unidos está passando hoje. Que é que a economia desacelerou, que começou a chamada lá década perdida, e que a população começou a envelhecer. Que lá no Japão, não sei se vocês sabem, mas é um dos países que tem mais pessoas velhas em proporção a pessoas jovens do mundo. Sim. E isso muda toda a dinâmica social. Porque você gera uma dependência das pessoas mais anciãs, das pessoas novas, que já não são tão novas, porque já não estão, a taxa de natalidade já não é alta. E isso muda um pouco a dinâmica das coisas. Então, os jovens, que já tinham pais mais velhos, tinha uma dependência de ficar mais em casa, de não sair aos 18 anos para a guerra, como costumava ser no Japão. A economia já não oferecia tantos empregos, então obrigava que a pessoa passasse mais tempo com os pais, morando com os pais. E isso, na década de 70, o artigo diz que foi quando também surgiu esse nome otaku. Eram as pessoas que com 30, 35 anos ainda moravam com os pais, muitos dos quais nem emprego tinham. E essa era uma consequência daquele momento econômico que o Japão estava passando. Que, bom, se refletia nessa dinâmica social. E nos Estados Unidos, voltando para o outro lado, eles aproveitaram essa cultura e desfrutaram dela como um escapismo, um divertimento infantil, que naquela época... Vamos ser sinceros, né? Ninguém chamava um barbudo de 35 anos de nerd. Não era... não era uma associação tão comum. Mas o ponto é que essa palavra nerd, mais do que introspecção, acho que abrange ou implica essa tendência das pessoas ficarem mais em casa primeiro, não ter necessidade de sair. Que eu falei da fazenda lá, se você tem que passar o dia inteiro plantando, colhendo, buscando água no rio, ninguém te daria o nome de introspectivo ou uma pessoa reclusa. A menos que você tenha outros problemas. Mas aí a gente aponta para outro veja bem. A possibilidade de ter uma pessoa que se encaixa nesse quesito de introspectivo e uma pessoa reclusa socialmente só começou a ser possível realmente no fim, meados da década de 70 em diante. Em termos etimológicos, só que a gente está falando aqui, nerd seria, de sua maneira mais acadêmica, a pessoa introspectiva sim, mas que também prefere seu entretenimento em casa. E aí tudo que você faz em casa, que costuma ser videogame, jogo de tabuleiro, quadrinho, livros, etc., foi associado a isso diretamente. Não necessariamente porque era isso, mas porque você ficava em casa e essa era a sua forma de interagir com o mundo, né? Ainda que indiretamente. Na verdade, somente indiretamente. Principalmente em 70, que não tinha nem internet pra você conectar no videogame.
Meu Deus, que pesadelo. Mas enfim, o meu... Um Tia Ray bom pra jogar. O ponto era só esse, que tem essa análise interessante. Quando as pessoas dizem, você é nerd, o que elas realmente querem dizer? Naquela época lá, 70, 80, etc., tinha esses estereótipos que você falou do Sam, do Game of Thrones, de livros, de quadrinhos, jogos tabuleiros. Mas depois que eu li esse artigo, a primeira coisa que me vem à cabeça é propensão a ficar em casa. Porque se você saía como atleta, se você saía para as baladas, se você saía, sei lá, para assaltar a casa, se você não estava na sua casa, a chance de você ser chamado de nerd era bem menor do que de ser. Nerd baladeiro. Nerd baladeiro. Nerd crossfiteiro. Eu passei a ver bem essa terminologia associada a essa condição aí. Não sei se faz sentido pra vocês. Não, sim. Isso aqui, isso que nem você tá falando, tipo, até, 10 anos atrás? Sim. Era como agora também... Vem o hoje, né? Vocês falaram Mas que aí antes hoje... tinha esses estereótipos. Hoje, então, o que vocês entendem? Vocês falaram antes que era tudo isso que a gente já descreveu, e hoje? Quando alguém chama de nerd, o que vocês inferem? Sabe o que hoje? Hoje virou mercado, marca. Tipo, toda essa coisa, principalmente com essa onda de filmes da Marvel, e tipo, por causa dos filmes muitas pessoas começaram a ler HQ e não sei o quê, e tem muita gente que só porque, nossa, eu assisti Iron Man, eu gosto dos filmes da Marvel, não sei o quê, é vista como nerd, ou se chama de nerd às vezes até. E tipo, hoje virou uma coisa muito mais, como o Pedro falou, tipo, virou um mercado o negócio. Porque o César mesmo disse que era aquela coisa de quem ficava em casa, não saía de casa, tá ligado? Era mais recluso. Hoje em dia, que a gente zoou aqui, mas é verdade. Você vê gente que é nerd, mas tipo, o cara é bombado, a menina também. Tipo, é bem diferente da visão que a gente tinha 10 anos atrás de nerd. Passou a descrever mais uma linha de interesse do que... Sim, é o que é gosto. Na verdade, o que é? A gente tava falando sobre essa perspectiva anterior, de ser mais em casa, em resumo. Em casa pra fazer X coisas, sei lá. O que o nerd fazia hoje saiu do âmbito de ficar ali. Tipo assim, Dungeons & Dragons da vida. Sim. Realmente você ia, sei lá, jogar Dungeons & Dragons, era uma coisa muito privada. Hoje, tipo, se popularizou. A verdade é essa. Virou mainstream. Sim. Tipo assim, é o mesmo conteúdo. É a mesma coisa, só que agora tá popular. Tipo assim, o consumo, o que um nerd consumia hoje é um produto que todo mundo consome, entendeu? Eu vejo dessa forma. O que eu vejo é que antigamente a palavra era associada a as duas condições: ser recluso e ter interesses que, consequentemente, eram parte dessa reclusão. Jogos de tabuleiro, videogame, etc. E agora, como já ninguém é realmente recluso em relação à internet, etc., essa palavra passou a designar somente os interesses. Que realmente, se alguém gosta de jogo tabuleiro, ainda chama de nerd. Se gosta de videogame, mas isso não implica que não tenha vida fora da casa. E ainda que prefira só ficar em casa. Acho que se você tem interesse em ficar em casa para plantar suas, não sei, fazer plantações, coleção de inseto. Coleção de inseto, ou se ficar em casa, não sei, pintando quadros, eu vejo essa palavra como designando uma linha de interesse específica, quase como nicho. Você tem um interesse nicho, você é um nerd daquilo. Porque até relativamente recentemente, uma pessoa me chamou de nerd pelo meu interesse em fazer montanhismo. Porque eu tava explicando que quando você vai subir uma montanha, você tem que ter em consideração a diferença de temperatura durante o dia, a noite, o desnível, se precisa fazer a aclimatização ou não, dependendo da altura da montanha. E a pessoa tava falando, nossa, você é bem nerd dessa atividade. Né? Mas tipo, isso não é tão estranho pra mim, porque a gente tá falando no começo do negócio de otaku. Hoje eles usam muito otaku no Japão. Eles usam pra qualquer... não é só pra quem assiste anime ou só pra quem joga videogame. Tipo, eles falam, você é um otaku de anime, você é um otaku de mangá, você é um otaku de... Tipo, define só uma pessoa que gosta muito. Só que lá eles usam, mais como uma ofensa, porque você chega a ser uma coisa... de academia? Exatamente. Tipo, é alguma coisa que
Você é muito focado naquilo, você só chega a ser doentio às vezes. O cara fala, Por isso que eles usam como... Não, lá eu duvido que tenha. Mas o termo é usado pra definir alguém que tem Obsessão. tipo, uma obsessão por alguma coisa assim. Mike Tyson é muito otaku pra boxe. É, tacão do boxe. É o nerd do boxe. É o nerd de- Exatamente. Fica recluso na academia nas de treinamento academias dele. treinando. Mas pior que Mas tipo, eles usam pra definir. O nerd também, então, eles estão usando muito pra isso. Qualquer coisa que... Esse exemplo que o César deu agora, do montanhismo. Qualquer coisa que a pessoa gosta demais, ou tipo, você percebe que a pessoa realmente gosta, Ou que nossa, você- nerd de... Ou o outro lado do argumento aí. Ou que você sabe muito sobre. Eu acho que esse Sim. comentário que me fizeram, agora que eu falei em voz alta, talvez tenha mais referência aos conhecimentos que eu tenho disso do que o fato de fazer isso. Se eu só tivesse sim. falado eu curto subir montanha, eu não era nerd. Mas como eu falei Sim. que eu dei números e demonstrei profundidade de conhecimento, aí já ficou nerd. Que aí eu acho que também conota o que você estava falando lá no começo do... É um cara que estuda muito, o CDF. Uhum. Que... Sim, dá pra ver como essas coisas se entrelaçam, porque se você tende a ficar mais em casa, e principalmente ler livros, que também é algo bastante nerd, uma pessoa que lê muitos livros, ninguém vai chamar de sei lá, atleta dos livros, chama de nerd. Então eu vejo essa associação a ter bastante conhecimento sobre algo. E ir bem na escola também. E também, é por isso que eu acho esse tópico interessante, porque quando uma pessoa te chama de nerd, o que ela realmente está querendo dizer? O que vocês sentem quando alguém te chama de nerd? Depende de quem fala ou depende do que você acha que ela tá falando? Eu acho que quando a pessoa me chama de nerd, duas coisas. Não, a primeira é porque ela fala com o intuito, tipo assim, nossa, sabe mais que eu do que sobre X assunto, entendeu? Essa é a sua primeira impressão? É. Então você Nossa, acha que é um muito sinônimo nerd. pra um conhecedor? Tipo, fala de lá e fala, não, obrigado, eu realmente me dedico a saber mais sobre isso. Eu entendo que a primeira impressão é que, tipo assim, a pessoa, ela usa esse termo meio que pra dizer que você sabe mais que ela sobre o X assunto. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não sei, depende da pessoa e do tom que ela tá falando. Você não se sente imediatamente ofendido, então? Não. Ela fala, nossa, você é mó nerd com isso, né? Agora você fala, puta, você é nerd com isso, né? Não, peraí, e quando não tenho com isso? Quando é só ser um nerd, ponto final? Não, eu entendo que eu tenho. Que ela tá dizendo que eu tenho mais conhecimento sobre o tópico. Não, mas não tá falando de tópico, tá falando no geral. Eu acho que geralmente quando a pessoa te chama de nerd... Ninguém te você chama de comentou nerd alguma no coisa. geral. Não, tudo bem. Vai pra um peraí, colégio e fala isso. Não, olha, não, eu tô falando. Na época do colégio, existem alguns fatores predominantes também. Pra você ser nerd. Tem alguns Quais? fatores. Ó, não. Aparência Referendo mais à do que época do gostos? colégio tem alguns fatores. Primeiro, Isso. tem que lembrar que existe ainda toda uma. Eu falava, toda uma tradição estética dos nerds. Que é um fator relevante. Porque o nerd, tipo... Eu pelo menos a imagem que eu tinha de nerd que eu cresci é aquela aquela do gordão lá, zoeira da internet. Gordo lá. granudo. Que era tipo o cara de óculos, que espinha na cara, que só quer saber de estudar, tá ligado? Tinha esse estereotipo, assim. Tinha, não tem, hein? Ainda tem, mas hoje, tipo, é chamado Já de não- nerd porque você assistiu um filme da Marvel, então... Hoje já não é a única interpretação aceita. Sim, então. O que você sente quando você é chamado disso, William? Você tá na mesma linha do Pedro? De nerd? Eu não ligo, não. Eu nunca me... Você usaria uma camiseta que diz sou nerd? Não. Não, De jeito nenhum. Limites, né? E eu tô vendo uma hipocrisia aí, uma contradição. Como Não, você se eu sente não mais ligo. inteligente quando você é chamado de nerd, Pedro, e não usaria uma camiseta que diz isso? Eu não me sinto mais inteligente. Ué, mas você falou que você Isso é uma percebe a perspectiva pessoa... da pessoa. Mas se a pessoa tá falando que você tem mais conhecimentos que ela sobre certo tópico, você se sente mais inteligente do que ela naquele tópico em particular.
Tela azul no Pedro aqui. Não. Bugou. O Pedro não é muito nerd em processar a informação. Eu me recuso a ser chamado de nerd. Qual que é o seu Quero. estigma? Agora entramos no lado bom, porque agora a gente tá só falando, não, interesses, não sei o quê, mas agora com esse estigma aí, como você justifica esse estigma? Meu Deus. Você é Eu vou falar que Aonde isso? eu usaria tranquilamente uma camiseta que diz isso. Justamente porque Eu estamos não. discutindo o que realmente significa nesse episódio aqui. Porque se alguém me perguntar, por que você é nerd? Lá, porque eu tenho uma linha de interesses que eu gosto de ter muito conhecimento sobre, e eu me orgulho de ter esses interesses e de ter esses conhecimentos. É um Eu sinal não de me orgulho. orgulho de ter interesse nessas coisas, eu só gosto, não é motivo de orgulho pra mim. Como que não é orgulho? Talvez seja por isso. Por que não é orgulho? Aí que tá o estigma aí, ó. Quero ver. Fala pra gente e pros ouvintes aí. O que te faz ter vergonha de usar uma camiseta que diz isso? Eu só acho ridículo. Ridículo. Esteticamente falando. Vou te dar uma de presente, Pedro. O Pedro não quer se rotular. Acho que é isso que ele tá tentando dizer. O Pedro não gosta de rótulos. Eu Que é sou, engraçado. eu sou Pedro Marciano. Se você pegar a imagem de nerd de hoje, o Pedro é o mais dos três. Eu também acho que o Pedro tem mais conhecimentos do que nós em materiais Sim. costumariamente associados ao universo nerd. Sim, Meu Deus do sim. céu. Não sei de nada. Às vezes ele fala de uns jogos antigos. Eu falo, que? Os aí bom. tá jogando Diablo. Quem joga Diablo? Vamos dedurar aqui, ó, ouvintes. O Pedro já leu o universo estendido de Star Wars. Quem faz isso? Quem faz isso? Não, eu não li, eu já vi umas coisas sobre, porque eu fiquei um pouco curioso. Tipo, É, alguns... Então, é o interesse que você desenvolveu e Ah, adquiriu mais não, conhecimento eu tô me sobre. entregando. Sempre que tá pra sair um filme da Marvel, eu pergunto pra quem sobre as HQ. Eu pergunto pro Pedro, porque eu sei que ele leu tudo já. O Pedro também já jogou quase a biblioteca inteira de jogos que existem. É. Você pega lá do Atari até os últimos lançamentos. Mas, Ó, o Pedro tentando Até fugir. anime. Eu que gosto pra caralho de anime. O Pedro vem falando dos animes antigos. Eu falo, que? Onde assistiu? Você não assistiu esse anime? Eu falei, não, sabia nem que isso existia. Já leu um monte de mangá também. Já leu um monte de mangá. Eu não tô gostando disso. Pedro, você Você é tá. o nerdão otaku, filho. Você é o nerd otaku gamer daqui. Ah, meu Nossa senhora! Ô Pedro, veja por esse lado. Se eu te dou uma camiseta que diz Expert em História dos Games, você usaria? É mais vergonha ainda. Mais vergonha? Como que mais vergonha? Você é um connoisseur, cara. Você é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo. Nossa, Qual o que problema? merda. Eu ia falar. Ué? Eu olhar no espelho e falar, que merda eu tô fazendo. Ô, ouvintes, parece que o Pedro tem um problema de autoestima que ele não tá... Ele não é condizente as qualidades e conhecimentos que ele tem com aquilo que ele gostaria de ter. Isso que eu tô escutando. Existe uma divergência muito forte aí entre a pessoa que ele é e a pessoa projetada. Pedro, vou passar o número do psicólogo depois. Com a garrafa de Não, Everclear. mas peraí, pô. Eu já vi você com camisa de anime. Qual é É. a diferença? É, eu gosto do anime. E você não gosta de ter conhecimento sobre O quê? anime? Eu não tô entendendo nada. Não dá na Eu vou dar uma mesa. camiseta do... Já pensou eu com a agora, camisa? Eu com a camisa, eu sou um gamer. Muita vergonha pra mim, não dá. Ué, O Pedro não gosta de rótulos, é por isso. e se você eu sou um boxer, você já praticou boxe ou pratica, sei lá. Essa você Não, usaria? porque eu não... Não. Também não. Você não... Usaria sim, certeza que eu usaria. Não sei que ele tá falando merda. Vai fazer difícil. O Pedro precisa de uma camisa que chama Sou Inconsistente. Essa ele usaria. Mas enfim, vou deixar o Pedro lidar com os dilemas existenciais dele aí. Focamos em você, William. Você usaria essa camiseta? Não, acho que eu usaria sim, velho. Pensando agora. Eu falei que nem eu falei da camiseta de anime. Eu também tenho um monte. Dá na mesma, é a mesma coisa. O William é Não indiferente importaria a usar, isso. Cara, eu também usaria sem problema nenhum. Porque, primeiro, as pessoas que talvez me julgariam negativamente em razão do que vem, as pessoas que não merecem muito minha atenção. Eu Mas sou elas tão- nerd? Isso é, Pedro. O Pedro aqui, refletindo. E segundo, porque é algo que sim tem orgulho. Se me perguntar sobre
alguns jogos em particulares, ou universos, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis, que eu li o livro. Sim, eu dediquei boa parte da minha vida, muitas horas da minha vida a entender, a desfrutar e aproveitar tudo desse universo aí. Por que eu não faria uma exposição disso com orgulho? Cara, faz... É que eu não vejo orgulho nisso. Mas como não? Você não tem orgulho do que você faz? Você dedicou milhares de horas a isso. Formou quem você é hoje. Mas não é motivo de orgulho. Você não tem orgulho de ser level 100 no Monster Hunter, Pedro? Não. 300 horas de jogo, cara. São 300 horas da sua vida que você não vai ter de volta. Pedro, sabe que eu acho que aqui é uma outra hipótese. Eu acho que o Pedro se sente culpado por ter feito demais. Acho que é igual você usar uma camiseta que diz eu vou pra academia e uma camiseta que eu sou um rato de academia. O Pedro tá sentindo essa culpa aí porque foram horas injustificáveis. Oh, meu Deus! Não, mas eu só acho que, obviamente, todos têm a experiência que tem em relação a esse termo e quantas horas da vida passou, se tem orgulho ou não. Eu sentiria orgulho, sei lá, minha mãe falando assim, você é um bom filho. Camiseta do Capitão América você usaria, né? Eu não sei. Capitão América você usaria, que eu sei. Não, pô, vai. Homem bom. Vamos parar de focar nas idiosincrasidades do Pedro. É que o Pedro leva a palavra orgulho, ele leva muito a sério. Ele só usa pra coisa séria, só. Ele quer orgulho de ser orgulhoso. Nossa. Mas, bom, só pra fechar a minha opinião, acho que esse termo, boa parte das pessoas que usam, principalmente aqueles que rotulam a pessoa por esse termo, realmente não pensaram no que está implicando com isso. Porque uma pessoa que tem os mesmos interesses chama outra pessoa, na verdade nem se chama, né? Porque normalmente vem de fora. Você vai falar, não chama você o William de nerd ou o Pedro de nerd fora do contexto desse episódio aqui. Então, primeiro, tem que reconhecer que essa palavra é de uma condição econômica e social em decorrência das possibilidades que isso implica. Que é um círculo que já se expandiu ao ponto de que ninguém hoje pode falar que não é nerd em nenhum sentido, porque se você assiste TV, vê uma série, sabe ler, você já dedicou algumas horas a algum material. Porque o nerd não é o que lê livros. Antes era livros, depois passou a HQ, mas... Enfim, você tá lendo rótulo de remédio, você é um nerd como o nome das pessoas que têm obsessão com remédio. Ou o nerd das bulas da farmácia andando. Minha tia é mó nerd, mano, que ela faz novela da Globo, nem louco, não tem ideia. Ela maratona as novelas, compra os DVD. Acho que tem que focar nisso. Não, é hipocrisia alguém chamar outra pessoa de nerd quando vivemos num mundo onde as linhas de interesse são tão vastas que todos são nerds em algum sentido. Talvez no mais clássico, como para videogames, HQs, etc. Ou talvez só para o último episódio sei lá, uma série popular Breaking Bad. Breaking Bad. Você passou 5 temporadas assistindo Breaking Bad na sua casa, quando você podia, sei lá, tá correndo uma maratona ou indo na balada. Sinto lhe avisar, o ouvinte, o amigo do ouvinte, mas você é um pouco nerd também. Foi assistir Os Últimos Vingadores, também é nerd. Não. Dada a bilheteria, eu presumo que boa parte do mundo. Esse círculo aí. Eu não quero ser nerd. Ouvintes, mandem recomendações de psicólogo, Pedro. Tá tenso a crise existencial dele. Crise de identidade, não é nem existencial. Eu só quero ser eu. Mas esse negócio de nerd, uma coisa que me irrita e me confunde. Tem nerd, aí veio geek, aí tem mais outro, qual que é o outro? A nerd, geek... Tinha algum outro que sumiu depois do tempo. Geek. É porque aí são os galhos, entendeu? Que são saindo do tronco nerd. É pior que eu vi uma vez um negócio assim. Puta merda, eu falei zoando. Tem um que eles dizem que é Gerd, que é geek com nerd.
Mas aí Meu você já Deus. entra Não, numa... pior que eu já vi uma árvore mesmo, um desenho que era Sabe como é que é o nome assim, disso? nerd, aí tinha várias ramificações, cada uma era uma coisa. Sem vergonha, no meio do tronco, escrito. Aí É tem tipo modinha, gamer, tem tipo gamer, otaku, geek, tipo, cada Na uma era uma saída coisa tá diferente. escrito assim, sem vergonha na cara, aí sai pro tronco. E o Pedro incrustado no meio do tronco, né? Como se fosse Né? aquela árvore do... Ô Pedro, me lembre qual do Senhor dos Anéis, qual a espécie lá das árvores? Eu não vou falar nada. Mas Eu você não vou sabe, falar né? nada. Não disfarça não, Sim, você eu sabe. sei. Não. Ô, César, Na verdade, eu achei. pergunta Achei pro Pedro que. Não, quantas vezes ele assistiu na verdade, o Senhor dos o Anéis César antes? falou da árvore e ia falar: você tá falando da Yggdrasil? Da Ô, mitologia Pedro, norte. Pedro, fala pros ouvintes, quantas vezes você assistiu As Duas Torres? 37 vezes. Nossa. Nada mais a declarar. Caso encerrado. Caso de errado. Eu Isso sabia que é- todas as frases de cor. Isso que é ainda, né? O Pedro... Quantos anos você tem mesmo, Pedro? 26? É. Quando você tiver 50 anos, então... Ele assistia todo final de semana. Porra, aquele filme. Isso, Até saiu o terceiro filme, todo final de semana. ele Porra. assistia. isso é realmente uma obsessão, hein? Nem eu faço isso, Pedro. Me perdoe. Eu Bom. era uma pessoa diferente quando jovem. É, lógico. Era, né? Aham. Vamos... Achei que Bom, vamos Você terminar por falou da árvore, aqui. ele tá falando da Yggdrasil. Oh, meu Deus, aí caiu minha ficha mesmo. Bom, vamos terminar por aqui para não chover muito no molhado. A Sim. intenção desse episódio era só explorar um pouco o que significa essa palavra hoje, o que significava antes, de onde surgiu, nossa relação pessoal com ela. Minha crise de identidade. Isso foi quase um veja bem de perto, Pedro. Isso aí foi o bônus, Qual o bônus pra vocês? Pros padrinhos, ó, a gente vai lançar um episódio detalhando mais esse dilema do Pedro. Vai focar só nele, vai ser Pedro parte 1. Veja do bem, episódio. Pedro. Parte 1. Nossa. Pedro e o nerdismo. É verdade, né? A gente podia lançar uma série dessa. Pedro e o nerdismo, Pedro e pô. relacionamentos, Pedro e a escola. Então. Puta, que ia ser bom, hein? Bom, Não teve um ouvinte que queria. Como é que é? O episódio sobre os relacionamentos do Foi Pedro? um dos padrinhos, né? O Andrew. O Andrew então. pediu um Pedro e relacionamentos. Cara, Não, você vai ouvir é. umas coisas que você não vai querer saber, não. Bom, é isso aí, ouvintes. Se vocês quiserem ter acesso a esses episódios extras e saber mais do nosso mineirinho que não gosta de ser rotulado, mas mineiro, conservador, católico, ele é. O resto é opcional, mas esses três aí. Contribuam no Padrinho. padrinho.com.br/Veja Bem Podcast, link nas referências. Faça parte do nosso panteão, como o Mauro, o Andrew e agora o mais recente, o Iago. Uhul! Bem-vindo, Muitas- Iago, ao panteão dos heróis. Muitas Que surpresas você por vir. viva eternamente. Hã? Que ele vive eternamente no nosso hall dos heróis. E ao contribuir E também você se contribuindo torna... eternamente também no padrinho. Esse é o ponto. É. A gente vai ficar de graça lá? Não, por favor. E ao contribuir também eles se tornam nerds do Veja Bem. Se quiser a gente faz até as Ah, camisetas. não. Ah, não. Sabe quem é o maior Eu nerd do gravo Veja Bem, podcast, Pedro? como é que eu não sou nerd? Né? Você grava um podcast, Pedro. Não sei o que você tá falando aí. O Pedro pesquisa, lê os comentários, grava. Mó nerdão do Veja Bem. E usa camiseta, viu? Essa daí ele usa. É verdade. gente. Daí não tem dilema, não. Nossa Senhora. Meu Deus. Mas enfim, ouvintes, fica duas mensagens aqui. A primeira é a próxima vez que vocês usarem o termo ou forem referenciados com esse termo, a primeira pergunta é o que eu realmente quero dizer com isso ou o que essa pessoa quer dizer com isso. Eventualmente falaremos mais dessa perspectiva, não Veja Bem mais linguagem, mas o intuito de todo o programa aqui é realmente perguntar o que você realmente quer, o que significa isso, por quê, etc. É aquela pensamento crítico. E o nerd, ainda que pareça um termo vago, hoje popularzinho e sem muita relevância cultural, a gente viu nesses últimos... Quanto tempo foi isso? Algumas dezenas de minutos aí que sim, tem muitos elementos Veja Bem. Então é positivo continuar com essa mentalidade.
E o segundo é nos contem suas experiências com essa palavra na escola, sofreram de bullying, hoje vocês se orgulham, usariam a camiseta? Dependendo de quantos responderem, pode ser que a gente faz um orgulho de ser nerd pelo amor de hashtag Deus, VB. é. Pode ser, se tiver bastante. Orgulho de ser VB. Não, aí eu topo, porque... Porque eu não sei o que vocês sabem. Eu fiz essa camisa pra vocês. Seu vendido. Autógrafo ela. Seu vendido. Vou compartilhar uma iniciativa de um youtuber, escritor e podcaster também, americano. Muitos já ouviram falar de um livro que ele escreveu, chamado A Culpa das Estrelas, que é o John Green. O John Green com o irmão dele, Hank Green, eles têm uma iniciativa chamada Nerd Fighters, que é que eles promovem abraçar tudo que é interesse cultural multimídia como um atributo de orgulho, mais do que de vergonha ou reclusão e etc. E fomentar a interação na comunidade. Que fazer disso realmente algo positivo e não uma razão de vergonha, como alguns participantes do Veja Bem tem certas tendências. Mas enfim, é um movimento bem legal que nos Estados Unidos já tem milhares de adeptos, muitas camisetas. E A pior parte é que eu já ouvi falar de... Tá vendo? Tá tão dentro do universo que sabe exatamente o que Mas só para aqueles que têm interesse ou querem aprender algo que não foram exposto ainda nesse sentido, tem uns links na referência pro canal deles, pros eventos que eles fizeram só desse Nerd Fighters, e também para o material que eles disponibilizam, que, pelo menos da minha parte, serviu como inspiração para muita coisa que a gente fala aqui, e até para o próprio formato do programa. Eles foram precursores desse tipo de discussão, mais pensamento crítico num formato descontraído, e, enfim, que a gente tenta fazer aqui. Então, para quem curte Veja Bem, eu tenho certeza que se está bem um pouco com o inglês, também curtiria bastante o material deles. Então fica a recomendação. Da minha parte é isso. Pedro William, tem alguma mensagem? Eu quero dizer que o Pedro é o nosso nerdão, sempre vai ser. Ah, é vida. Tá? A gente vai fazer a sua camisa, Pedro. Até óculos o Pedro usa, né? É verdade, ele usa óculos, verdade. Nossa. Só as notas dele que eram uma merda, mas de resto. Tem exceção pra tudo, né? Exceção pra tudo. Pré-requisito, estudar e ser bom. O meu é o contrário, só tirava 0. Lembra que eu tava falando do que o Pedro queria ser e o que ele é? Agora ficou mais confuso ainda. Por isso que ele não se orgulha, queria ter nota boas, mas isso ele não conseguia. Não conseguiu, não deu certo. Daí não falhou como nerd. Ele não é digno de levantar a bandeira, né? É aí que tá o problema. Bom, continuamos isso no Veja Bem para padrinhos. Antes de que nos esqueça, plataformas sociais, Facebook, site, YouTube e também WhatsApp. Para quem não lembra, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. É isso aí. Até a próxima, É isso aí, ouvintes. gente. Até a próxima.